Está no ar o podcast Diário da Mãe Atípica. Aqui cada episódio é um abraço acolhedor, um espaço de troca e partilharmos as dores e delícias que a maternidade nos traz. Hoje o programa está imperdível. Vamos conversar com o vereador por Campo Grande, professor Juari, que vai nos contar mais sobre o projeto UP, uma iniciativa que leva cuidado e inclusão para as famílias atípicas. E no nosso quadro Entre Mães, uma história que inspira Renata Goya, que encontrou uma forma de conciliar sua carreira com a maternidade. Então já sabe, né? Se inscreve no canal, curte e ative o sininho para não perder nenhum episódio. Eu sou Karen Andriele e estou feliz em ter vocês aqui comigo. O projeto União pela Inclusão, ou como é popularmente conhecido, UP, promove cuidado e acolhimento às pessoas com deficiência e seus familiares. E recentemente passou por uma ampliação. E quem vai falar mais sobre esse assunto é o vereador professor Juari. Vereador, muito obrigado por estar aqui no nosso espaço, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui discutindo nessa noite um assunto tão relevante, tão importante para a sociedade. Estou à disposição sua. Que bom. Professor, fala para a gente o que é esse projeto e quantas famílias ele já atendeu. Nós começamos esse projeto, Karen, por conta da demanda, da procura de mães que vinham até o gabinete, relatando para a gente algumas dificuldades que elas encontravam, até que certa feita, uma mãe, numa expressão de desespero, citou que tinha vontade de tirar a própria vida e a vida da filha. Ela estudava numa escola aqui próxima, no Schreider, e foi pedido que levasse a filha para casa, né, porque na época não tinha uma assistente de educação inclusiva para ficar com a filha. E a mãe, que ela é mãe 24 horas, nos procurou no gabinete para relatar esse fato e disse para mim, para minha chefe de gabinete, que ela pensava em tirar a própria vida. E diante disso e de outras também que relataram esse fato, nós pensamos num projeto que poderia ter uma terminologia mais prática, né? Cuidar de quem cuida. A gente tem que dar subsídio, condições para que essa mãe tenha condições de cuidar do filho. Então o UP ele nasceu dessa necessidade do cuidado, de cuidar dessa mãezinha, de cuidar dessa família, de dar um suporte para essa família, para que ela tenha força, né, para conseguir cuidar do seu filho atípico. E recentemente o projeto está passando por uma ampliação, né? Conta para a gente um pouquinho sobre essa ampliação. Pois é, no primeiro momento ele nasceu justamente para cuidar exclusivamente da mãezinha, né? Vamos dizer assim, porque nós temos um dado, até pesquisamos, quase 80% dos homens separam quando chega o laudo da deficiência do filho. É um dado assim extremamente chocante, né? Então por isso que a gente fala muito da mãe, porque são elas mesmas que aguentam ali o rojão. Então, num primeiro momento, o UP nasce com essa natureza, né, de cuidar da mãe, especificamente mais da mãe, para que a mãe tenha condições de cuidar do filho, da filha. Só que as demandas que chegaram e continuam chegando no nosso gabinete é o sonho de ter um laudo. Porque a rede pública ela é muito demorada, né? A gente percebe que tem todo um aparato médico, não é só um profissional que dá esse laudo. A gente precisa da escola, do professor dessa criança, do diretor, do coordenador, do neuropediatra, de um psicólogo, enfim. O laudo ele é bastante complexo. E por esse motivo, nós procuramos ajudas de voluntário. Então, hoje nós temos vários médicos, né? Várias pessoas envolvidas, professores, psicopedagogos, diretores de escola envolvidos nesse projeto, na possibilidade agora, por polo, que a gente vou depois até falar quais são os polos, que a gente possa também laudar
essas crianças, fazer um mutirão de laudos, né, para que a mãe tenha condições de reivindicar seus direitos. Porque quando você vai reivindicar o direito e não tem um laudo, a primeira pergunta que você faz: cadê o laudo do seu filho, da sua filha? Né? Então, nós estamos ampliando, basicamente de voluntário, nós não temos ajuda do poder público, nós não temos uma sede ali numa escola, por exemplo. Né? Hoje, alguns polos que eu vou estar mostrando para vocês são de doações de voluntário mesmo. Né? Eu estive agora recentemente lá no Nova Lima, né? O padre deu o salão da igreja para a gente, então a gente se reúne lá no salão. Tivemos num momento aí meio tenso com a administração, e aí não foi permitido que nós nos reuníssemos na Escola Elisabel, lá no Santa Luzia. E aí as mães disseram: olha, onde tiver uma árvore, uma praça, a gente senta com as nossas cadeirinhas e vamos discutir o UP ali. Né? Então, hoje, eu digo para você que nós saímos da condição somente de ajudar a mãe, né, para ação também junto a essa criança que precisa, esse adolescente que precisa. E recentemente, é importante dizer que o UP foi o que me deu base para a gente embasar uma destinação de emendas para 7 regiões de Campo Grande. Eu coloquei 100% da minha emenda de saúde para a construção das salas multissensoriais nas unidades de saúde. Então, o meu dinheiro da saúde, que a gente tinha o valor de R$280 mil, 140 para a saúde, 140 para assistência social. Os meus 140 mil da saúde, eu coloquei 100% nessas salas sensoriais, né, multissensoriais, para que a mãe que tem um filho com TEA, ela possa chegar e colocar esse filho fora do barulho, fora daquelas luzes que incomodam. A nossa equipe fez um trabalho interessante, um experimento social de ruído dentro da Câmara. Achei um trabalho maravilhoso. Até depois eu vou pedir para eles colocarem no Reels, né? Porque as pessoas têm que ver como é que o autista recebe aqueles ruídos, né? Então, hoje eu posso dizer para você assim, que estou muito feliz. Quando a gente fala do UP para um médico, ele se encanta e já pede: eu quero participar. Você chega no engenheiro, nós temos o Hinaldo, que é engenheiro, ele falou: Juari, eu quero participar. E onde que eu vou contribuir? Nas adaptações de ambientes. Um engenheiro pode ser participante do UP? Pode. Um professor de educação física? Pode também. O primeiro encontro que nós fizemos na Escola Elisabel, eu estava relatando para você há pouco, nós pedimos para que as mães pudessem deixar o filho com alguém para ela se sentir mulher, né? Fazer a unha, passar uma chapinha no cabelo, né? Um batom, participar de uma roda, de uma dinâmica, né? Poder soltar num grito, numa dança, sabe? Ali 3, 4 horinhas dela. E foi uma experiência muito legal. Mas tivemos relatos, né, de mães que disseram: ó, não fui porque eu não tinha com quem deixar o filho. Então, assim, o UP hoje, né, essa União pela Inclusão, está fortalecido, né, a rede de voluntário é muito grande. Até convido todos que estão nos acompanhando para participar, né, nos procurar, para que essa rede possa se fortalecer cada vez mais. E realmente o laudo é algo que é um dos maiores problemas das mães atípicas, né? Porque para você esperar pelo SUS, às vezes uma fila que você espera 2, 3 anos para uma consulta com o neuro, e tem todo esse processo que tudo precisa do laudo, até mesmo para poder fazer os acompanhamentos, você precisa saber o que a criança tem. Mas algo que nós estávamos conversando, doutor, já estou colocando você como doutor, professor, exatamente sobre o cuidado com a mãe. Uhum. Esses profissionais, esses médicos voluntários, eles também vão poder oferecer um atendimento a essas mães? Com certeza, até porque as mães precisam de um auxílio psicológico, né? Precisa trocar experiência. Às vezes a dificuldade que a Karen tem e ela está conseguindo superar,
pode ser a mesma dificuldade que a outra mãezinha tem e não está conseguindo superar. E quando eu coloco a Karen para trocar experiência no momento de convivência, isso é muito importante. Olha, mãe, tenta dessa maneira. Você já fez isso? E é muito gostoso de ouvir, de participar, é emocionante, né? E o médico estando ali, o psicólogo também, fazendo algumas orientações. Tem um Alexandre Figueiredo, um PRF, não sei se você o conhece. Até é importante um dia você chamar aqui no podcast. Ele é um entusiasta, ele tem um filho com TEA, e ele hoje conseguiu sensibilizar a Polícia Rodoviária Federal na abordagem, saber como abordar. Ele tem um projeto bonito de levar isso para a PM, para o bombeiro, né? Às vezes a criança está num surto, ou adolescente, e se esse profissional da segurança pública não souber trabalhar, pode cometer um dano aí irreversível, né? Imagina. Então o Alexandre, enquanto PRF, as palestras dele são lindas, porque ele tem a teoria e ele tem a prática, que ele tem o filho, ele tem a vivência. Então a gente leva o Alexandre nessas reuniões para ele conversar, compartilhar com as mães, né, com raros pais, né, os pais, vamos dizer assim, a figura do pai é muito raro participar, mas a mãezinha está ali, e o Alexandre, ele passa muita segurança, ele tem um domínio muito grande sobre isso. Então, claro que esses profissionais, esses voluntários também, além desse diagnóstico, eles terão ali um papel, tem um papel importantíssimo, né, de estar conversando, orientando as mãezinhas. E as mães que estão nos acompanhando e quer saber como conseguir essas consultas, onde ir, como conseguir esses laudos, como que faz? No primeiro momento, eu trouxe aqui escrito, porque é muito polo, eu até recomendo, se for o caso, entrar na rede social. Nós temos @projeto UPI, né, projeto UPI, né, que nós temos nosso Instagram, pode chamar ali no direct, né, que a nossa equipe está à disposição, e tem o 67996165999, que é o nosso contato. Os nossos polos, a gente tem aqui na região, os polos, são esses aqui. Nós temos por região, temos o Bandeira. Amanhã, inclusive, vamos fazer lá no Noroeste. Temos um encontro no Noroeste amanhã. No Lagoa, região do Lagoa, nós temos o Portal da Lagoa. Tudo isso está no nosso projeto. Se acessar o Instagram. Em Biruçu tem aqui o Santa Amaro, né? E aqui vai ser uma sede própria. Nós ganhamos uma sede, assim, um parceiraço, né? Vai nos deixar ficar nessa sede com várias salas, vamos equipar. Aí os voluntários vão ajudar a gente ali, para os médicos poderem fazer a consulta, triagem, assim por diante. Estamos definindo ainda a região do Prosa, a região do Segredo, Nova Lima. No centro, a gente faz mais ações de divulgação no centro, né? E no Anhanduizinho a gente vai estar vendo dois polos, Los Angeles e Aero Rancho, porque é muito grande a região, né? Então esses são os lugares das regiões, as 7 regiões de Campo Grande, onde a gente vai estar atuando. E eu friso muito que ele é 100% voluntário, né? Então as pessoas que estão ali, elas não ganham nem gasolina para ir, sabe? Elas estão porque querem ajudar. E o nosso mandato ajuda na divulgação. Eu, quando precisa de alguma situação, eu vou pedir, não tem problema nenhum, eu vou até em alguns empresários pedir com a cara de pau, né? Tiro o dinheiro do bolso, a nossa equipe tira do bolso também. Então a gente tem essa vontade de fazer por aqueles que mais necessitam. A gente estava conversando aqui nos bastidores, falando sobre uns números bem atualizados, né? Que até então nós não tínhamos um levantamento ainda, né? Sobre a questão dos dados de pessoas com autismo aqui em Campo Grande. Nós tínhamos a questão de um contexto geral. Você poderia falar um pouquinho mais desses dados e falar também quais são as outras ações que o seu mandato está desenvolvendo em relacionado à inclusão social da pessoa com deficiência e o autismo também? Nós olhamos no mapa, recebemos recentemente um diretor do FNDE.
E fomos para a CEMED, junto com a prefeita, o secretário e alguns vereadores. E a pergunta, né, eu sempre faço, como que está a educação especial do município? Isso é praxe, né? Porque a gente começa a ver outras áreas, não, a educação de jovens e adultos, a educação indígena, mas a educação especial. E o secretário Lucas, ele tem feito um levantamento, ele tem uns dados muito interessantes. E lá ele mostrou para a gente, né? Hoje são mais ou menos 5.000 crianças laudadas, desses 5.000, 2.900, quase 3.000 é TEA. Então você vê que é um índice aí pós-pandemia muito grande, né? E só em Campo Grande. Só em Campo Grande. Nós estamos tratando assim de Campo Grande e especificamente, aí eu sempre friso o seguinte, essa quantidade é que tem laudo. Eu até acho que se for laudar todos, minimamente dobra. Fora que estão aguardando o laudo. Aguardando o laudo, que não tem condições, né, de fazer esse laudo. E a gente percebe que falta muito conhecimento. Por exemplo, quando você vai lançar o censo na escola, se essa criança ela é laudada, você lançou no censo que ela é laudada, o município recebe 2 vezes. Então, se o valor aluno hoje é R$ 5.500, se a escola lançou que ele é laudado, ele tem uma deficiência, aí esse aluno vai receber R$ 11.000. Então, até nisso a gente tenta mostrar, né, a importância do laudo. Porque o poder público pode pensar o seguinte, mas para eu laudar eu vou gastar mais. Não, você não vai gastar. Não é gasto, isso é investimento. Né? E das ações de mandato, a gente sempre tem feito aí as nossas audiências públicas, eu devo ter feito umas 5 ou 6 durante o mandato, no primeiro mandato. Fizemos uma luta em favor da jornada especial. A jornada especial, o servidor público municipal que trabalha 40 horas semanais, ele tem o direito de 20 horas para cuidar do filho com deficiência. Só que tudo bem, é garantido o direito, nós tivemos que mudar a 190, né, que é a lei do servidor, só que de 12 em 12 meses tinha que apresentar o laudo. Como se fosse mudar, né? A realidade daquela criança. Como se fosse mudar. Só que aí nós enfrenta uma outra dificuldade. Porque tem laudo, tem mãe que relatou para mim no gabinete que estava mais de 9 meses e não conseguiu marcar o médico. Tem algumas que eu conheço que estão há 2 anos. Pois é. Aguardando. E aí foi quando nós fizemos um projeto de lei para estender para 24 meses. Claro, o meu primeiro projeto foi que tem laudos que são irreversíveis. PC, por exemplo, não. Pois é. Né? Então, qual foi o entendimento do executivo? Não, eu não vou colocar laudo definitivo. Né? Vamos fazer o laudo de 24 meses. Já foi um ganho. Né? Nós fizemos essa intervenção. Né? A Câmara se adaptou. Se você olhar, hoje a Câmara ela é 100% acessível. Nós tínhamos algumas dificuldades lá. Né? Então, o ex-presidente Carlão mudou as placas, a gente pediu, né, para mudar as placas. Todas as nossas sessões temos um intérprete, né, que é importante. Todas as nossas audiências públicas também a gente faz questão de ter um intérprete. Então, eu digo que o meu foco dentro da educação, por ser professor, eu foco muito na educação, mas a educação especial, para mim, é a pastinha justamente especial, né? A pasta que eu cuido muito, justamente por não ter o seu valor devido. A gente percebe que acontece um monte de outras políticas, né? Várias outras políticas, mas a política de inclusão, ela parece que o poder público ele tem uma certa morosidade, uma certa preguiça em executar. Então a gente está ali sempre cutucando, né? Lembrando, né? Com certeza. Professor, e nós estávamos conversando também em nossos bastidores, pontuando sobre a questão do caos invisível que essa maternidade atípica proporciona, né? Traz para as mães e como que essas mães estão esgotadas.
emocionalmente, fisicamente, a saúde também. E eu queria saber quais são as próximas ações relacionadas para beneficiar as mães. Eu até te agradeço a tua ideia de um projeto de lei, e aí a gente tem que sentar com o executivo, né, fazer é claro que a prerrogativa do legislativo a gente é independente do executivo, mas se faz uma lei que eles não venham a vetar, melhor ainda, né, que possa dar condições dos próximos concursos públicos, né, para que a mãe atípica ela possa ter um destaque maior. Incentivo de ISS, incentivo de algum tipo de impostos para as empresas que contratarem mães atípicas, né? Acho que isso abre, na fala aqui de bastidores que nós tivemos, você conseguiu abrir um leque de discussão. Vou estar colocando com a minha equipe técnica, né, para fazer um levantamento disso. Claro que muitas das leis que a gente apresenta, a tal da vício de iniciativa, né? Tudo que você constitui despesa para o executivo é barrado e vetado, porque o legislativo, um poder, não pode gerar custo para o outro, né? Mas se for uma lei que nós do legislativo fazemos em consonância com o executivo, se a gente coloca na LDO, né, então não tem o porquê de não cumprir. Eu posso dizer para você que a tua ideia foi muito importante, né? Vou sentar com alguns outros colegas vereadores que pensam da mesma maneira, para que a gente possa encampar isso, né, e colocar na prática um espaço para que essas mães, como você disse no início, invisíveis, né, aos olhos aí do poder público, elas possam ter a sua renda, né, se sentir com uma utilidade devida, né? Como eu falei para você, as mães que eu recebi no gabinete, o questionamento era justamente esse: a vida dela se resume ao filho, à filha com deficiência. Professor, e continuando realmente dentro disso que nós estávamos conversando, no quadro Entre Mães, quando eu pergunto para a mãe, né, qual que é o seu sonho, mas não da maternidade, o seu sonho enquanto mulher, todas elas me pontuam que é questão profissional. E eu já conversei com advogadas, eu já conversei com terapeutas, eu já conversei com muitas mulheres que estudaram, que têm conhecimento, que têm uma bagagem. Eu sou jornalista, tive que dar uma pausa dentro do meu trabalho. Por quê? Porque eu não tinha como conciliar, o mercado de trabalho não conseguia se adaptar à minha realidade. Então, qual que é a minha proposta quando eu falei com o senhor sobre a questão da audiência pública? Essas mães, elas não querem viver de benefício. Eu vivo hoje do LOAS, mas não é algo que agrada meu coração, porque eu me capacitei, assim como as outras mães, para ter uma carreira profissional, né? E nós vivemos numa sociedade que, infelizmente, por mais que esteja discutindo, e que bom que está discutindo sobre inclusão, mas ainda tem que avançar muito. Tem que incluir não somente a pessoa com deficiência, mas também essa mãe. Porque essa mãe, que normalmente é mãe solo, igual o senhor falou, ela tem que dar todo o aparato para aquela criança. E a questão da criança não é só o alimento, é a medicação, é um equipamento diferenciado que precisa, e tudo isso é um alto custo. E essa mãe, às vezes, se vê desesperada, porque ela sabe do potencial que ela tem, mas ela não tem um mercado de trabalho para abraçá-la e aceitá-la da forma que ela pode oferecer. Então, se o senhor puder realmente nos ajudar nessa bandeira e trazer em destaque essa discussão para incluir essa mulher, essa mãe atípica dentro do mercado de trabalho, vai ser algo assim que vai ser um salto, até mesmo para a autoestima dessas mulheres. Maravilha, eu faço o compromisso de uma audiência pública, já convido a doutora para participar, e você, Karen, e as mães, né, que estão nos acompanhando, e podemos provocar uma audiência com esse tema, né, a inclusão da mãe atípica no mercado de trabalho, né, chamar a FUNSAT, a FUNTRAB, o executivo, né, seja ele municipal, estadual, para a gente pensar numa política de inclusão dessa mãe, né, desse pai, porque é muito raro, mas tem pai também que se anulou ao longo do tempo, dedicando ali 100%, eu conheço, né, há pouco falamos, né, 80%
dos homens caem fora da relação com o laudo, né? Mas tem aí seus 20% que assume junto, né? E que, de certa maneira, cria um negócio, né? Eu conheço um casal que eles montaram alguma coisa para revezar. E um cuida enquanto o outro cuida, o outro na conveniência, o outro está cuidando do filho, né? Uma maneira que eles acharam ali, e são profissionais. São profissionais que, se estivesse no mercado de trabalho, estariam muito bem colocados, né? Acho que a audiência pública com esse tema vai chamar bastante atenção, porque tem muita gente vivendo essa situação e que não tem voz, né? Não tem espaço. E lá na Câmara você pode contar comigo, que eu vou abrir esse espaço de discussão. Muito obrigada pela sua participação. E esse realmente é o nosso objetivo do podcast, dar voz, vez e fazer com que a maternidade atípica seja vista, discutida, e não só discutida, que realmente tenha reflexos positivos, tanto para a pessoa com deficiência quanto para essa mãe que está cuidando e que precisa ser vista com muito carinho, né? Porque ela está fazendo algo que a sociedade, a saúde precisa. Porque quando essa mãe faltar, quem é que vai cuidar? Né? Quem é que vai cuidar dessa criança, dessa pessoa que precisa desse cuidado especial? Com certeza. Tivemos na última audiência, um pai desabafando, ele disse assim: eu não consigo morrer hoje. Muito pesado. Porque eu não sei como é que vai ficar meu filho. Todo mundo parou, né? Lotada a Câmara. Ele Mas falou, não esse sei. É o maior medo de todas as mães. Quando a gente pergunta, é isso. E ele disse, olha, eu estou aqui para cuidar dele. Mas se eu faltar hoje, eu não sei o que vai ser dele. Né? Que ele reclamava justamente porque não via uma política de inclusão. Não via o filho dele trabalhando, o filho dele na universidade, né? O filho dele se qualificando. E foi um desabafo assim, que silenciou todo o plenário, né? Porque realmente ele falou bastante emocionado, e é um fato. Então, vamos unir forças, tá? Esse grupo de voluntários que ajuda o UP, você que faz um trabalho brilhante, quero te parabenizar. Eu acho que é uma maneira de dar voz, né? As pessoas acabam utilizando esse meio para chegar nas autoridades, né? Que são, na verdade, as autoridades constituídas, seja de qualquer poder, elas podem sim se colocar como prioridade, pode. Prioridade não é só ponte, não é só asfalto, prioridade é cuidar de gente, é cuidar do ser humano, né? Então, parabéns, né, por esse trabalho maravilhoso, e pode contar comigo. E nós aqui estamos também com as portas abertas, nosso espaço, sempre que precisar divulgar alguma ação, alguma coisa, pode entrar em contato, porque nós somos apenas uma ferramenta para poder chegar aonde precisa chegar, para quem precisa chegar, e dar visibilidade para as mães que precisam ser vistas nesse processo todo, que é de pura dedicação e amor. Maravilha. Estamos à disposição, tá? E agora chegou o momento mais acolhedor do nosso programa. É o quadro Entre Mães. A maternidade atípica nos transforma. Não é uma caminhada fácil, mas quando temos apoio, o caminho se torna mais leve. Hoje vamos conhecer a história da Renata Goya. Ela que, com uma rede de apoio, conseguiu equilibrar os desafios da maternidade com a vida profissional. Renata, muito obrigada. Seja bem-vinda aqui no nosso espaço. Agradeço demais o convite. Me senti muito honrada em poder participar desse momento tão especial. Muito obrigada. Conta pra gente um pouquinho sobre a sua maternidade. Bom, eu particularmente sempre quis ser mãe, então a maternidade sempre esteve nos meus planos. Mas, talvez por uma arrogância, né, de enquanto ser humano, eu achava que eu tinha a listinha da felicidade, a receita de bolo da felicidade, que era estudar muito, me dedicar, me formar, trabalhar muito, casar, e quando a vida estiver estabilizada, no momento da vida, ter filhos e sermos felizes para sempre. Essa era a receita, estava pronta, tinha capítulo, música, passarinhos da Disney e tudo. Mas é óbvio que não é tão simples, né? Dentro desses capítulos, vamos dizer assim, que a gente pensa, não imagina que pode existir uma maternidade atípica, diferente.
e que nem por isso vai ser menor. E nem por isso vai ter menos amor, menos dedicação, menos carinho, menos vivência. E vou te falar, realmente, enquanto ser humano, uma evolução, porque é um olhar além. Que toda mãe, quando a gente se torna mãe, a gente enxerga diferente, a gente ouve diferente, a gente sente diferente, a gente realmente é visceral. E na mãe atípica, isso é elevado, né? No caso da Fernanda, a minha filha mais velha, hoje com 17 anos, ela tem várias sensibilidades auditivas, ela usa abafador. Então eu falo assim, que a maternidade me fez enxergar tudo isso com um olhar mais sensível ainda, mais protetor, mais ao outro e aos outros também, né? Então, embora eu achasse assim que não seria possível, porque a gente quando engravida não pensa, vou ter um filho com necessidades especiais, a gente não pensa nisso. Até como a gente já conversou anteriormente, analisando assim o que eu vivi, eu falo, gente, na verdade a vida me preparou para uma maternidade atípica, como eu te relatei. Eu fiz meu casamento religioso com efeito civil, então no curso de preparação de noivos, foi o primeiro curso de noivos em Mato Grosso do Sul com a tradução em Libras. E a gente começou o curso, acho que eram 2 ou 3 dias, né? Eu vi aquela tradução em Libras, achei interessante. Mas aí teve um momento do curso, uma palestra, que aí a mãe, primeiro ela se identificou, olha, eu sou fulana, eu sou mãe desse casal que está se preparando para casar, e falou, e eu estou fazendo a tradução em Libras, né, porque justamente ela é a minha filha, tem a deficiência auditiva, e por isso que eu falo Libras e tô. E aí ela fez a pergunta, quem aqui pensa quando casar vai ter filhos? Óbvio que todo mundo levantou a mão. Quem já pensou que pode ter um filho especial? Ninguém levantou a mão. E depois, trazendo aquilo, assim, eu lembro que foi a fala que mais me marcou no curso de preparação de noivos. E aí ela falou que quando ela teve a filha dela, a primeira coisa que aconteceu foi o pai e o marido ir embora. E ela se viu sozinha numa maternidade atípica, você imagina, há 30, 40 anos atrás, com quase nenhuma informação, quase nenhum acesso, sem inclusão, quase não se falava, né? E aquilo ficou ali guardado, né? E hoje, quando eu penso, eu falo, olha só, de alguma forma nós estávamos sendo preparados para receber Fernanda na nossa família. E como você comentou, a Fernanda, ela foi muito desejada, ela foi muito esperada, mas, como você falou, não imaginava que ia ter alguns ajustes necessários nessa jornada. O diagnóstico, ele não veio imediatamente, ele teve um processo até você conseguir fechar um laudo. Como foi para você esse processo? Como eu falei, né, a maternidade sempre esteve nos meus planos, casei e já tinha quase 30 anos quando a gente iniciou o processo de tentar engravidar. Eu tenho endometriose, que é uma condição que pode prejudicar a questão da fertilidade, então passados mais de 1 ano, não consegui engravidar, por isso que eu disse que foi realmente muito pensada e planejada. Mas na época eu morava no interior, eu morava em Ponta Porã por questões de trabalho, e é tudo um pouco mais difícil o acesso, né? Mas mesmo assim, eu fiz pré-natal em Ponta Porã e pré-natal em Campo Grande, que eu sou campograndense. E os planos eram que Fernanda nascesse em Campo Grande, então eu vim para Campo Grande, e 5 dias antes do parto, eu manifestei catapora. Eu não tive catapora enquanto criança. E o que se fala? É que doença de criança tem que ser em criança, né? Então, para adulto, para mim, foi devastador. Eu tive aquelas feridinhas desde o céu da boca até a gengiva, a sola do pé e na cabeça. Eu não conseguia ficar deitada, não conseguia ficar em pé. Aí eu tive que ficar internada, então, quase 1 semana. Quando eu tive a alta, naquela noite eu entrei em trabalho de parto. E quando a Fernanda nasceu, ela nasceu morta. Ela nasceu em parada cardíaca, porque eu tive que fazer, por conta da catapora, o parto com anestesia geral. O que é anestesia geral? É parar totalmente a mãe, né? Porque geralmente as anestesias para parto são a RAC peridural, né? Então, a anestesia geral para a mãe e tem que tirar a criança. Então, ela já nasceu em sofrimento fetal gravíssimo, né? Eu estava desacordada porque era anestesia geral e meu marido estava acordado, coitado, até gravou, apagou o vídeo porque ela nasceu muito, realmente roxa, parada, tinha aspirado muito mecônio. E é isso que eu te relatei, porque aí quando eu acordei, porque é isso, quando você volta da anestesia geral, você é extubado,
Era um velório, um silêncio, ninguém me falava nada, eu não via a Fernanda, não via meu marido, não via médico, as enfermeiras que pareciam que estavam num funeral, e eu falava, cadê a Fernanda? Aí ela só falava assim, o médico vem falar com você. Eu falava, cadê meu marido? O médico já vem falar com você. E no que ele veio, ele falou, olha, a Fernanda vai precisar de suporte, e o hospital não tinha UTI, esse foi outro problema, mas aquilo que eu te falei dos anjos da nossa vida, o médico neonatal, ele era intensivista na Cândido Mariano, conseguiu de última hora um leito, foi uma correria. Fernanda ficou 17 dias na UTI. Eu só pude entrar na UTI com 12 dias. Então, você imagina para uma mãe, você quer entrar na UTI, eu podia por conta da catapora, o risco de eu contaminar os outros bebês. E naquela época tudo era mais difícil, né? Não é como hoje que tem foto, vídeo. Era câmera fotográfica, poucas fotos que eu olhava. Eu lembro que eu gravei um vídeo, um áudio pro meu marido passar para ela, eu cantando, que era uma música que eu cantava quando ela estava na barriga. Então era tudo mais difícil. E foi assim, sofrido, né? Assim, de longe, você quer poder entrar. Quando eu pude entrar, ela já veio para o meu colo, sentiu o calor, né? E aí a gente conseguiu sair da UTI, ela mamou no peito, isso foi muito importante para o desenvolvimento dela. Só que é assim, né? Quando tudo isso acontece, nem você entende. Fernanda nasceu em parada, convulsionou nas primeiras 24 horas de vida várias vezes. Tanto que o médico, quando ele chegou no meu quarto, ele falou, olha, é assim, às vezes acontece, ele não deu chance de vida para ela para o outro dia. Tanto que os plantonistas, quando retornaram, falavam, nossa, aquele bebê sobreviveu, porque eles achavam que ela não passaria de 24 horas. Fernanda lutou, e 1 ano antes meu pai tinha falecido. E eu orava para Deus e Nossa Senhora e falava assim, Deus, não leva um pai e uma filha em 1 ano, porque eu não vou aguentar. Eu falei, deixa a Fernanda que a gente promete que a gente vai cuidar dela com muito amor e carinho, deixa ela ficar com a gente. E eu só falava isso, deixa a Fernanda com a gente, deixa a Fernanda com a gente. E ela foi uma guerreira. Por isso que eu acho que eu, assim, não sou nem 1/10 de guerreira do que Fernanda é, porque ela, assim, lutou. E ela surpreendeu todo mundo, sobreviveu. Só que é isso, fica sempre aquela incerteza, o que aconteceu, tá bem, não tá bem. Óbvio que era a pergunta que a gente fazia todos os dias. Assim que ela teve alta da UTI, a gente fez ultrassom de fontanelas, tá tudo bem, e aquilo, tem que fazer estimulação precoce, fisioterapia, né, procurar, ela engasgava muito, a língua para fora, cialorreia, que é saliva, e a gente ia procurando, e eu vou te falar que era um começo que, assim, embora a gente que tem acesso à informação, é essa informação que falta, por incrível que pareça, por tantos médicos acompanhando. E hoje eu vejo que nem mesmo os médicos tinham como saber naquele exato momento todas as consequências que vai acontecer. A gente estava comentando, né? Fernanda tem encefalopatia crônica não evolutiva, paralisia cerebral, que é algo, assim como o transtorno do espectro autista, que a Fernanda também está no espectro, não tem um igual ao outro, né? Então, o médico, hoje eu vejo que aquela minha angústia de mãe, né, de querer saber, não é matemático, não é uma resposta. Então, realmente demorou muito, a gente fez muitos exames. Eu tenho até a tomografia da Fernanda realizada, que em tese não tem nenhuma lesão. E óbvio que Fernanda tem lesão, né? Porque aí foi passando o tempo, a gente viu que a estimulação precoce já não estava sendo suficiente, ainda mais em Ponta Porã, sem quase recurso nenhum. Eu busquei, então, em Dourados, fono, físio, e a gente foi tentando e foi lutando. E algo que hoje eu converso muito com as mães que eu tenho contato logo cedo, eu falo assim, calma, faça a sua parte, mas não traga para si toda a responsabilidade do mundo, né? Até eu tenho mais 2 filhos, e quando eu engravidei da minha segunda filha, eu lembro que uma mãe na ecoterapia falou, nossa, você tá grávida, né? Você vai ter filho? Eu falei assim, tô grávida, né? A gente sempre quis família grande lá em casa. A gente gosta de casa cheia, barulho, bagunça. Aí ela falou assim pra mim, não, porque eu nem arrumei esse meu agora, por isso que eu não quero ter outro. E assim, eu não vejo Fernanda como um brinquedo quebrado, que eu preciso arrumar para ter outros filhos, né? Tanto que eu tenho Isabel e José. São 3 filhos lá em casa. Enfim, então, essa busca, nós buscávamos por resposta, porque a gente visualizava que ela não tinha alguns marcos evolutivos. Ela mantinha algumas coisas de bebê também, humor, o Babinski, ela não rolava.
E aí vai até a crítica de outras mães, que quando a gente vê alguma outra criança, hoje em dia eu me seguro muito. Porque eu lembro uma vez viram a Fernanda, né? E as mães às vezes gostam de comparar, né? E ela viu que a Fernanda não rolava, obviamente, e é uma fase que realmente a Fernanda sempre foi um bebê muito lindo, sabe? E aí a mãe olhava, a Fernanda não rolava, perguntou quantos meses tinha, eu falei tal, ela falou, nossa, meu filho com 5 meses rolava. Eu falei, que bom, né? Parabéns. Não comentei nada, mas assim, é nisso na maternidade que a gente vai enfrentando. Então a gente buscou, a gente nunca quis não enxergar, até porque a gente queria proporcionar para a Fernanda o melhor acesso de tratamento, de medicação, de disponibilidade. Então a gente procurou muitas coisas no Rio, São Paulo, Curitiba, e foi em São Paulo, com quase um ano, ela já fazendo fono, físio, TO, que a gente teve um diagnóstico. Eu cheguei para a médica de São Paulo, ela analisou tudo, ela falou, vocês vieram de Ponta Porã? Eu falei, nós viemos de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. A gente quer uma resposta. Ela falou, você quer o quê exatamente? Eu falei, é o seguinte, estão falando para eu fazer muitas coisas, eu estou fazendo, mas eu preciso que a medicina me diga, então, exatamente onde ela está. Porque eu vou continuar fazendo, isso não vai me fazer parar, desistir, ou enfim, né? Mas eu preciso saber. Ela falou, você quer o nome? Eu falei, eu preciso, você tem que me falar. Foi quando ela falou. Eu falei, muito obrigada, porque até agora ninguém tinha nos falado exatamente. As pessoas falavam assim, é uma cicatriz, é uma marquinha, é uma lesãozinha, porque faltou oxigenação, mas não havia. E eu, da minha parte, não tenho problema, inclusive, com esse nome, com o diagnóstico, porque é isso, a gente, tá bom, o que eu tenho que fazer? Continuar estimulando, seguindo, proporcionar a melhor forma de acesso? Vamos continuar. E foi isso que a gente tem feito. Chegou uma hora que a gente achou que a gente estava deixando ela muito cansada, porque a gente fez físio, fono, TO, ecoterapia, hidroterapia, e era muita estimulação. E a gente percebeu que uma hora ela precisou assim de um tempo para ela, porque era muita coisa. Era aquela correria. E aí, disso, já engaixando nesse momento diagnóstico, pelo menos eu tenho 2 anos da minha vida que eu não senti o chão. Eu não senti o chão. Inclusive, mesmo profissionalmente, né, porque eu sou promotora de justiça, ingressei via concurso, na época eu já era uma promotora de justiça de Ponta Porã, que na época era de segunda entrância, mas mesmo assim foi muito difícil. Né, fui muito apontada, muito criticada, entendeu? Mesmo a gente sendo servidor público, tendo essa estabilidade, não é fácil. Mas eu sempre falei para todo mundo e falo até hoje, a minha prioridade, óbvio, amo o que eu faço, amo trabalhar, eu amo o Ministério Público, é onde eu gostaria de estar e estou plenamente realizada. Mas a minha família, a minha filha, precisava e precisa até hoje demais de mim, né? E você falando sobre o diagnóstico da Fernanda me fez viajar ao tempo, porque a mesma coisa que você passou, né? Na maternidade, Samuel também, ele convulsionou e ficou aquela questão, foi para UTI, e aí fez aquele monte de exames para descobrir o que era, qual era o motivo da convulsão. E aí, nesses intervalos, tinha tantas hipóteses, epilepsia, não, é isso, é aquilo. E aí, de repente, você sai, né? Eu, no meu caso, saí de uma UTI sem saber de fato o que ele tinha, e aí eu tive que fazer acompanhamento toda quinzenal com a neuro para a gente descobrir que ele teve um AVC, e esse AVC, até então era isso que eu sabia, é um AVC. Mas para eles me passarem esse cuidado com a palavra, né? Eu pergunto, mas o que é? Porque totalmente leiga, mãe de primeira viagem também. Tá bom, o que é um AVC? Mas o que significa isso? Eu estava super, né, em choque, eu não sabia qual que era o significado disso. Não, nós temos que descobrir no dia a dia quais são as sequelas. Então, nós não sabíamos qual era a sequela. É prolongada, no tempo, assim, hoje a gente relata com paz no coração, mas naquele turbilhão de emoções e a criança ali precisando de você é muito angustiante. E você olha para aquela criança e você fala assim, mas não parece que tem nada, né? Parece que é tão tranquila, tão bonita, tão perfeita, vamos dizer assim. E eu lembro que eu não falava com ninguém.
porque eu não queria que ninguém olhasse, nem com olhar de dó, não vai dar certo, o que é, o que tem, porque nem eu sabia direito. E eu lembro que um dia eu cheguei na físio e eu chorava, porque ele não tá sentando, porque ele não tá rolando, porque não sei o quê. E ela falou assim, calma, ele vai conseguir, é no tempo dele, porque vinha as comparações, mas ele não tá fazendo, não, e aquilo ali ia me deixando mais angustiada, e eu fui em tantos médicos, que eu nem sabia que existia, eu fui, e foi 1 ano e meio de médico em médico para descobrir uma resposta, o porquê do AVC. E até então, ninguém conseguiu descobrir o motivo que causou o AVC no Samuel. Tanto que hoje o Samuel não faz nenhum acompanhamento para evitar novos AVC, porque ninguém sabe o que tratar. E aí um dia eu falei, mas o que significa? Aí a físio dele falou assim para mim, Karen, ele é PC. Eu, como assim PC? Ele tem uma paralisia cerebral por conta do AVC. Eu, mas como assim? Não estou entendendo. Porque para mim, PC era aquelas pessoas que já estavam num estado, né, muito complexo, não sei o que. Não, mas ele fala, ele anda, ele... Não, mas ele é. E até a gente poder entender e digerir tudo isso, e como a sociedade também recebe, porque eu falo bem assim, Renata, que antes da criança sofrer o bullying, a mãe sofre primeiro. Ah, sim. O bullying A com gente a mãe. é a esponja, é o anteparo, é ali, a gente percebe o olhar, percebe... Percebe, e você quer proteger de todas as formas, né? E eu conversando com as mães aqui, e eu conversando e perguntando para a mãe, qual que é o seu maior sonho? Automaticamente todas elas falam relacionado a alguma coisa da maternidade. Mas quando eu pergunto, não, qual é o seu maior sonho quanto mulher? Muitas não sabem o que dizer, porque está tão envolvida naquela criança, naquele bem-estar daquela criança, que esquece da identidade. Mas quando elas param para pensar, todas elas falam sobre a questão profissional, que tiveram que abrir mão. E você falando que mesmo você sendo concursada, mesmo você tendo uma estrutura, tendo seu esposo do lado, que já é um grande diferencial, que infelizmente não é a realidade da maioria das mães atípicas, ainda é difícil para você. Mas dentro desse processo todo, de conciliar a maternidade com a questão profissional, o que você considera mais difícil, mais desafiador? Olha, então, primeiramente registrar, né, Heitor, ele é o pai da Fernanda, meu marido, meu companheiro, meu amigo, e assim, com certeza, outro anjo que apareceu na nossa vida foi a tia Linda, tia do meu marido, médico, e logo no começo também, Fernanda tinha acho que 3 ou 4 meses. Ela sentou a gente, ela não mora aqui no Rio, a gente procurou no Rio também atendimento, inclusive ela é neuropediatra, a minha cunhada, que é irmã do Heitor, é neuropediatra também, meu cunhado neonatal, todo mundo entrou, a família, e mesmo assim a gente com esses acessos foi difícil receber o diagnóstico e acessar. Eu lembro que tia Linda sentou eu e o Heitor, né, no sofá, ela do outro lado, e ela falou, a partir de agora eu vou pedir uma coisa para vocês, né, e a gente meio sem entender, os dois assim, eu quero que vocês se unam muito, se unam sempre, fiquem juntos, lutem juntos. Na época, a gente, claro, tia, fica tranquila, aquilo entrou, mas como aquilo foi importante, né? Porque é isso, o Heitor, assim, ele é pai. Ele é marido. E eu tenho que constar isso, porque a nossa família funciona porque todos estamos munidos da vontade de que a família funcione. E não é só a Fernanda, né? Como eu falei, como eu tenho Isabel e José, ele também tem a profissão dele, eu tenho a minha profissão, e a gente conseguiu encaixar isso. Não existe fórmula, como eu falei, e assim, filho especial é igual videogame. Quando a gente acha que dominou, muda a fase mesmo. E Fernanda é exatamente isso. A gente fala, eu fico até com medo quando perguntam assim, quando a medicação está em dia, está encaixando a físio, e eu falo, meu Deus, aí acontece alguma coisa. Mas a gente precisou entender, assim, Fernanda tem diversas necessidades, né? Que a Fernanda, como eu falei, ela, além da paralisia cerebral, a gente descobriu que ela também está no espectro autista, ela teve a questão da puberdade precoce, ela tem a questão do hipotiroidismo, ela tem algumas outras questões todas que precisam de atendimento. E a palavra que eu até falo para você foi a adaptação. Até a físio da Fer, que é um anjo na nossa vida, que é a Sandra Zorati, eu nunca vou esquecer da primeira consulta com ela, que ela falou assim, mesma coisa, ela foi bem dura, né? Fez a primeira consulta, ao final ela falou assim, é o seguinte, Renata e Heitor, tem 2 tipos de pais, os que colaboram e que não colaboram. Vocês vão escolher quem vocês vão ser. E o que é isso? É entender que ela vai precisar de adaptações e que a físio é 1 hora aqui dentro e 23 horas com vocês. Então, de vocês entenderem as adaptações que ela precisa, o jeito dela sentar, o jeito dela comer, né? A Fernanda, como eu te falei,
Ela não anda, ela não fala, ela tem controle de pescoço, tronco, mais ou menos, e ela não toma água sozinha, não se alimenta sozinha, não toma banho sozinha. A gente tem guindaste, a casa é adaptada, o banheiro é adaptado, cadeira de vaso, cadeira de banho, cadeira de rodas, então tudo é adaptado. E eu falo, na nossa vida a gente tem condição, quando a gente quer, quando a gente ama, a gente se adapta. Foi o que a gente fez na nossa família. No começo foi muito difícil para minha carreira, até porque a Fernanda mamava, era muito grudada comigo. Você vê, a gente se conheceu com 12 dias, né, de separação, mas assim, a Fernanda era um grude comigo, tanto que ela dormia comigo, ela só parou de dormir comigo colada em mim, com quase 3 anos, foi quando eu engravidei da Bebel e a barriga começou a ficar grande e ela chutava. Aí a gente falou, vamos ter que tirar a Fernanda do seu colo para dormir, porque, né, ela já está ficando grande. Então, Fernanda, a gente foi adaptando o que a gente precisava, né? Tanto a casa, o local, o carro, onde a gente vai. Geralmente, a gente não vai num ambiente novo sem conhecer antes para levar a Fernanda. Além das questões de acessibilidade, a questão de sensibilidade, né, dela, auditiva. Então, são cuidados que a gente acabou incorporando. Hoje, aos 17 anos de Fernanda, para mim isso assim não é um empecilho, não é uma dificuldade. Para mim já é o nosso normal, né? O nosso cuidado, o nosso carinho com ela. E de adaptar a rotina, né? Das terapias, que são muitas, são intensas, mas respeitando o tempinho dela. Porque, como eu te falei, chegou uma hora que a gente viu, a gente tá sufocando a Fernanda, né? Então, vamos ver exatamente o que a gente mantém, o que é essencial, o que faz bem para ela, o que realiza ela também, porque ela também tem que se divertir, né? Não é justo com ela colocar como se fosse assim, uma pena, uma punição dela estar fazendo. Então, hoje ela está na fono, está na fisio, ela faz o Bobat, que é a neuroevolutiva, e o ABA, né, que para nós assim foi um divisor de águas na nossa família. Renata, e você falando, e eu vou aproveitar você também como promotora, as mães que não têm a mesma realidade que a sua, que vivem uma situação de vulnerabilidade extrema, que hoje depende de benefícios, que não consegue se encaixar no mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho não está preparado para essas mães, para incluir nessas mães. O que você pensa sobre como que a sociedade poderia fazer para poder colaborar com essas mães, para elas poderem ter condições de cuidar, porque você sabe que os tratamentos são super caros, então assim, não são os benefícios sociais que são suficientes para isso. Então muitas mães elas têm que optar por se tornar um microempreendedor e dentro da realidade delas, vender um bolo, fazer um doce, fazer alguma coisa, mas nem sempre também isso é possível. Eu sou plenamente consciente, grata, né, a Deus, e a gente tem que entender sim, que essa realidade é muito difícil. A gente tem o poder público e a sociedade, nós inclusive enquanto sociedade, né? Do poder público, assim, eu fiquei muito feliz quando conversei com a secretária de Estado de Assistência Social, né, doutora Patrícia Cozzolino, quando ela começou a ampliar a proposta do cuidar de quem cuida, né? Eu acho que foi um avanço muito grande de justamente trazer esse benefício para as mães. Eu parabenizei ela, falei para ela, olha, eu enquanto uma mãe que tem condições, tem rede de apoio, tem uma carreira, um salário, assim, reconheço que a maioria não tem. Você quer rede de apoio, porque eu tenho rede de apoio. E além da rede de apoio, ter essa carreira. Então, o poder público dessa forma, como a gente estava conversando antes aqui, com essa questão de incentivo, né, das empresas terem, de repente, de entender isso, é uma realidade que não é fácil. Eu acredito, do fundo do meu coração, que é uma evolução de todos nós enquanto seres humanos, de sermos, assim, realmente mais atentos ao outro, à necessidade do outro. E não só a criança, mas essa mãe, que em sua maioria é mãe solo, sem rede de apoio e sem renda. E sem estrutura nenhuma. E sem estrutura nenhuma, exatamente. Agora, Renata, você podendo fazer vamos dizer assim, o que é a maternidade atípica comparado com a maternidade típica trouxe para você, Renata, não para você enquanto mãe, porque enquanto mãe a dedicação é igual, por mais que um filho de repente precise mais que o outro, mas você enquanto ser humano, enquanto mulher, o que você fala assim, não, isso foi a maternidade atípica que me trouxe. Sensibilidade, né, com certeza, como eu te falei, às vezes assim, como eu te falei desde o início, eu achava assim que eu sabia tudo o que ia acontecer, eu controlava, né, e ser mãe atípica é o seguinte, Renata, você não controla mais nada. Recebe, aceita, resiliência, entendeu? É saber que
O que vier, a gente vai conseguir no amor e juntos. Mas eu não sei. Inclusive, como eu te falei, são fases, né? Fernanda teve muitas fases. Fernanda agora vai completar 18 anos. Eu nem sei quais as próximas fases, que eu já tô vendo que realmente, assim, já estamos passando. Mas então é isso, de me entregar, confiar, me jogar. Vai dar certo. É isso que eu tenho certeza. Eu ouço muito e vejo muito também que a maternidade atípica, o que traz para nós é a questão de você comemorar os pequenos milagres, né? Ah, com certeza. Questão que você fala assim, olha, é um piscar de olho que você fala, olha, hoje ela tá mais feliz, olha, hoje ela conseguiu cada pequena conquista que normalmente a maternidade é tão, meu filho rolou, meu filho, é tão normal, vamos dizer assim, é tão comum que passa no dia a dia que as pessoas normalmente na correria não percebem. Sim, é a valorização, e na né? maternidade atípica a gente valoriza cada pequeno milagre que para nós são grandes, né? Exatamente. Renata, muito obrigada pela sua participação aqui, mas eu tenho um presentinho para você aqui, para você lembrar do nosso podcast, nosso momento aqui. Tão bom, e quero agradecer muito mesmo a Grazi da DGS Sublimação. Muito obrigada, Grazi, pelas canecas lindíssimas que está fazendo parte do nosso podcast aqui. Muito obrigada, Renata. Eu que agradeço, parabenizo pela iniciativa. A gente tem que seguir juntas. Como eu te falei, mulher forte é aquela que sabe pedir ajuda. E nós, mulheres, podemos e devemos nos ajudar, tá bom? Muito obrigada pelo convite. E nunca se esqueça que ser mãe atípica é aprender a reconstruir sonhos. Muitas vezes colocamos nossos planos em pausa, adaptamos as nossas rotas e acreditamos que precisamos escolher entre a maternidade e nossos desejos mais profundos. Mas hoje a história da Renata nos mostra que é possível sim seguir em frente sem abrir mão de quem somos. Talvez o caminho não seja o que imaginamos, mas a verdade é que ainda existe um caminho. E passo a passo podemos nos redescobrir, reinventar e provar que o amor que nos move também nos fortalece. Que essa reflexão te abrace hoje. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. E lembrando que esse podcast é uma produção da VW Comunicação, diretamente de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Se você gostou desse episódio, siga nosso canal, compartilhe e deixe nos comentários qual parte você gostou mais. E se você tem alguma sugestão de tema ou convidado, manda para nós. Nos vemos até o próximo episódio. Até lá!